gostaria de fazer uma explanação com relação à remoção, recolhimento e remoção dos resíduos sólidos de Itaperuna. Disse aqui nessa casa 2 meses atrás que solicitei informações para saber da prefeitura de quem realmente seria a culpa, a responsabilidade do lixão de Itaperuna, e na realidade seria um consórcio, incluindo aí outros municípios, não ter ido adiante, já que as matérias que foram vinculadas nos meios de comunicação davam conta que o Estado seria o responsável. E até a presente data, apesar dos esforços do nosso presidente, eu sei que ele se empenhou em buscar as informações que não tinham sido ainda prestadas aos vereadores, mas muitas, inclusive esta, não obteve êxito, eu também não vi até a presente data. Vamos aos fatos. Ano passado, me recordo exatamente o mês, lá no mês de abril, logo no início do ano, fazia parte da comissão de redação final, Justiça e Redação Final, juntamente com outros companheiros, dentre eles, vereador Rogerinho, vereador Marcos Vinícius, não me falha a memória, o nosso amigo lá do Niterói, João Neto, e o processo para a desapropriação de um terreno que fica próximo ali ao cruzamento de Natividade, chegou em nossas mãos, com um pedido de urgência do Executivo, para que fosse levado adiante, para que, dentro do prazo estabelecido, que se expirou alguns meses atrás, pudesse atender às exigências do governo estadual e federal e o lixão sair da onde está e ser construído um novo, adequado às normas vigentes. Pois bem, com o pedido de urgência do Executivo, nós nos empenhamos e, em menos de um mês, conseguimos resolver as pendências administrativas, as pendências burocráticas, acertando a documentação, ora elencada. Lembro que, à época, eu pedi o licenciamento ambiental e foi anexado ao processo o licenciamento e foi devolvido ao Executivo. E, a partir daí, não tivemos mais nenhuma resposta. Eu lembro muito bem que o vereador Marcos Vinícius, passava um mês, ele pedia a palavra e falava: cadê a desapropriação do terreno? Cadê o nosso lixão dentro das normas estabelecidas pelo governo federal? Também o vereador Rogerinho, zeloso também por essas questões, não somente ambientais, mas também em termos de quando era a prefeitura municipal, e este vereador nos fala, solicitamos por diversas vezes, durante todo o ano passado, e nada. Entrou no ano de 2014, nenhuma resposta foi dada, nem aquela que já expressei aqui 2 meses atrás. E, para minha surpresa, com prazos expirando, logo um dia depois de expirar, dia seguinte, já estava tudo certo. Os noticiários davam conta que o governo municipal, cumprindo a determinação do governo federal e as normas estabelecidas, estava enviando todo o resíduo sólido para o município de Campos dos Goitacazes. E ficou vazio. Por quê? De quem é a culpa de não ter atendido quase 1 ano e meio as exigências estabelecidas
pelo Estado e pelo governo federal. Porque nos pediram urgência no processo em abril do ano passado, em menos de um mês devolvemos ao Executivo, e nem o terreno, que era obrigação do município, estava tudo acordado com os proprietários, tudo certo, não foi desapropriado. Eram 2 terrenos, são 2 terrenos próximos ao cruzamento. E aqui está o Diário Oficial da Prefeitura, confirmando que o vereador Rogério já tinha ventilado aqui há semanas atrás, bem informado que é contrato 034-2014, processo administrativo 12.503-2014, Vital Engenharia Ambiental, execução de serviço de destinação final de resíduos sólidos urbanos no aterro sanitário denominado CTR, Campos, localizado na BR-101, quilômetro 30, Fazenda Nova Gaivota, Conselheiro Josino Campos, em Campos dos Goitacazes. Valor, vou aqui arredondar, R$458 mil. O outro contrato, a firma é a mesma, Vital Engenharia, Campos dos Goitacazes, R$531 mil, perfazendo um total que o vereador Rogério já tinha comentado aqui nesta casa, ratificado agora de maneira oficial, de R$1 milhão, para um contrato de 3 meses. E eu lembro que o vereador Rogério fez as contas, 3 meses, durante um ano, né, vão ser mais 4 milhões. Senhores, tem que ter uma explicação, senhores. Mais 4 milhões para o lixo, desta vez resíduo sólido. Aí me informaram, mas porque São Fidélis não pode? Mas não pode por quê? Porque quando eu li a matéria, nós só tínhamos 2 locais para levar o lixo, Campos e São Fidélis. O que eu queria era explicação, o porquê que o município não cumpriu, e aí sim criticarmos o Estado por não ter feito a sua parte, e por que Campos dos Goitacazes e não São Fidélis, por exemplo? Ah, porque Campos é mais barato, não é? Mas eu queria ver, queria uma explicação do Executivo. E eu comentei aqui que se não houvesse explicação, eu iria pensar da maneira que eu pudesse, ou que quisesse pensar, baseado naquilo que eu tenho em mãos. E o que eu tenho em mãos? Mais 4 milhões para lixo, somado aos quase 20 milhões anteriores, são praticamente 24 milhões sem explicação gastos pelo município. Aí o município não tem dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, eu recebo a propaganda oficial via e-mail. E vendo as obras, que graças a Deus estão aí, principalmente o asfaltamento, as UPS, o incrível que pareça, informativo é só de imprimir, caso queira alguém convidar. E no informativo não traz o nome do governo federal nem do governo estadual. O presidente dessa casa se instituiu o Estado no asfalto. Por quê? Porque se não é o Estado mandar o asfalto, não teria o asfalto nem para essas ruas que estão sendo asfaltadas. Se não é o governo federal bancar as UBS, não teria o UBS em Itaperuna. Por quê, senhor? Porque a prefeitura está quebrada. Porque a prefeitura não tem dinheiro. Essa é a realidade. Como pode uma prefeitura, nós estamos falando aqui desde o ano passado, com a dificuldade financeira que vem encontrando, que graças a Deus pagaram os débitos que deviam, penalizar o cidadão itaperunense, penalizar a cidade de Itaperuna com 24 milhões mensais, ou melhor, desculpe, anuais, sem explicação plausível. Disseram que teria baixado para 9, 10 milhões, mas cadê os papéis que comprovam? Porque falar é tranquilo. Agora chega aqui, ó, falei, dá aqui os papéis, ó, baixou, são 9 milhões. Ó, o resíduo sólido está sendo levado para lá, porque aqui, ó, os documentos, o município cumpriu a sua parte, o Estado ainda não cumpriu a dele.
Nós sempre falei, seria o primeiro a defender. Agora, não envio a resposta, a minha interpretação é que o município realmente não tinha o porquê de colocar mais 24 milhões anuais na conta do contribuinte e da benevolência. É triste chegar a essa constatação. E fica aqui o agradecimento ao governo do Estado, já que o Executivo, e aí foram palavras do prefeito, dentro do informativo, não foi humilde o bastante para dizer que o asfalto que está sendo colocado em Itaperuna, se eu não me engano 10 ou 20 quilômetros, está vindo do governo estadual. Que as UPS que estão sendo instaladas, muito bem, graças a Deus, repito, foi também benefício do governo federal. Por quê? Porque a prefeitura em si praticamente não tem dinheiro para executar obras, mas tem dinheiro suficiente para, sem explicação, onerar o povo itaperunense em 24 milhões anuais. Agradecer as palavras do Batista, da sua forma singela, simples, mas com a experiência do legislativo que Vossa Excelência possui, e como Vossa Excelência fala com a alma, o que Vossa Excelência fala se torna muito mais verdadeiro. Então gostaria de agradecer. Agradecer também, em parte, as palavras do líder do governo, Chim. Afinal, é um acerto quando ele diz que, quando não atendem a mim, ou o vereador Rogério, ou outro vereador, talvez até porque nos taxam de oposição, estão desrespeitando não a mim, ou a nós, mas a todos nós. Porque eu não sou vereador sozinho. O Batista enfatizou isso muito bem, o Chico também. Nós somos todos nós 13 vereadores representando o povo dessa cidade, aqueles que não têm voz e falam através de nós. Só deixar aqui bem entendido, porque às vezes o Chico comenta e pode ter dado uma outra opinião, que não faltou em nenhum momento decoro por parte desses vereadores. Eu faço questão de dizer aqui que eu espero, antes de pronunciar, espero a resposta. Faço questão e reafirmo. Eu falei mais de 2 meses atrás, estou pedindo informações e só vou me pronunciar depois que elas chegarem ou não chegarem. São 30 dias de prazo. Eu esperei mais de 60. Quando não vem, a maneira que nós temos de obtê-la é pressionando politicamente. Porque muitas vezes assim, leva ao Ministério Público. Ministério Público é quando você tem uma documentação que realmente afirme que há uma ilegalidade. Porque eu não gosto de fazer com ninguém aquilo que não gosto que façam comigo. Então isso aí seria o último dos últimos casos, se eu tivesse a comprovação, e mesmo assim conversaria anteriormente com os vereadores para mostrar, e aí sim comprovado fazer um ato dessa forma. Agora, pressionar politicamente sim, porque não é favor, realmente, é um dever do Executivo. Então quando nós falamos aqui da questão do disco, é porque na realidade eu só vi 2 contratos. Vi 2 contratos, um de 13 ou 14 milhões e um outro de 5 milhões e pouco. Esses foram os 2 contratos que eu vi. Então não adianta ficar falando que são 9 milhões, 10 milhões, há 1 ano e meio, se os contratos apresentados são de, arredondando, 20 milhões. O que eu vi é um contrato que anualmente vai dar com mais 4 milhões de custo ao município. E simplesmente eu pedi a explicação por que não foi feita a desapropriação. Já que, se vier explicar, eu vou debater, porque essa documentação eu vi. Ela passou pelas minhas mãos em matéria de urgência solicitada pelo próprio Executivo. Agradeço as palavras também do vereador Nel, como sempre muito sensato,
em suas palavras, e dizer, né, Nel, com relação também ao asfalto, claro que é um mérito do governo consegui-lo. O meu questionamento é esse, claro, o governo está de parabéns em amenizar o sofrimento de diversos moradores que têm que conviver, né, com uma quantidade enorme de buracos. Agora, eu fiquei triste, é que ao mesmo tempo que você, o governo, né, tem a capacidade de conseguir, ele também tem que ter a honradez de dizer que foi um convênio com o governo do Estado e com o governo federal, que não é verba própria do município. E se tem verba, né, é muito pouco. Se tem, eu também não sei porque eu não vi o contrato. Então é uma obra, né, basicamente do Estado e do governo federal. Claro, o prestígio do governo municipal. Agora, omitir, a propaganda está aí nos e-mails, eu recebo e-mail informativo da prefeitura. Então, omitir ou não fazer alusão ao Estado e ao governo federal é ficar uma meia-verdade, é dar uma conotação que, né, todo o custo foi pago com os cofres da prefeitura, quando na realidade isso não é verdade. Tá? Então, transparece isso quando você manuseia a informação, não dá uma informação correta. Esse é o meu questionamento. Então fica aqui esse esclarecimento. Eu, né, como Rogério, chegar aqui a documentação, eu vou debater, e se me provar, eu estou dizendo agora, não adianta chegar só a dizer assim, 9 milhões, tem que chegar a dizer assim, foi pago. Quanto foi pago, né, Rogério? Antes do Rogério trazer aqui a informação. Quanto foi pago? Não é só, por que baixou para 9? Pagou, anteriormente pagou a mais, traz os contratos por mês. A questão do resíduo sólido ficou inviável no município, naquela oportunidade. Tem que me provar, porque a documentação que passou pelas minhas mãos foi o próprio executivo, repito, que pediu urgência, para desapropriar e dar início à obra do lixão. E de repente, pararam tudo, não explicaram nada, e vem aqui 1 milhão trimestralmente para ser enviado para Campos. Aí quer que a gente simplesmente abaixe a cabeça, aceite, acabou. Não é o papel do vereador, não é um papel de nós. Se temos dúvidas, solicitamos. Se elas não são respondidas, denunciamos. É o nosso papel, né? Nós vamos lá no congresso, esse último congresso, o Batista me deu o prazer de ir com ele, e ficou bem enfatizado, né, Batista, vereador, que nós temos uma dupla missão. Uma delas é legislar, claro, criar leis. Mas a missão maior de um vereador é a fiscalização. Que ela que impede desvios, ela que impede o rumo correto, ela que dá a mão ao prefeito e a todo o executivo para que o povo de Itaperuna possa ter um governo realmente voltado para atender as suas principais necessidades. E estamos aí de mãos dadas, sim, desde que, né, as nossas informações sejam explicadas por parte do executivo. Então, muito obrigado, desculpe o alongar, uma boa noite.